Saudamos os nossos amigos e irmãos, mais uma vez com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pois a graça é o vínculo da paz. Sejam bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma breve análise sobre as 3 últimas pragas, conforme nós dizemos no vídeo anterior, ok? Mas para tanto, nós vamos fazer aqui uma oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade que nos concede de manifestar o desejo no nosso coração, de compartilharmos a Tua palavra com os amigos e os irmãos. Rogamos de Ti auxílio por intermédio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos ler aí estas 3 pragas, certo? Conforme falado, ok? Então nós vamos ler aqui na Bíblia estas pragas e vamos fazer assim um breve paralelo com as 3 últimas trombetas, ok? Então na primeira praga, que está no capítulo 16 de Apocalipse, verso 10 e 11, diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Então, a quinta praga vai cair sobre o trono da besta, e vai ser proporcionado lá no trono da besta, úlceras malignas, ok? E nós vimos lá na quinta trombeta que nós vimos lá que os gafanhotos, os simbólicos gafanhotos, lá eles causaram tormento sobre as pessoas que não tinham o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, as pessoas que não tinham o selo de Deus na fronte é porque tinham o selo da besta, ou a marca da besta, ok, meus amigos e irmãos? Então nós vamos ler agora a 6ª praga, ok? Que está no capítulo 16, o verso 12 e até o verso 16. No verso 12 diz assim: derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do sol nascente. Lá na 6ª trombeta, nós vimos também que foram dadas ordens para que os 4 anjos que circunstancialmente se achavam presos no Eufrates, para que eles foram soltos. Então, Eufrates na 5ª praga, na 6ª trombeta, e Eufrates na 6ª praga, por enquanto. Agora nós vamos ler os versos que vêm a seguir dessa 6ª praga. Diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E lá no verso 16 diz assim, ó: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, nesses versos a seguir da 6ª praga, aparecem alguns ingredientes diferentes do texto. E esses versos, se devidamente contextualizados, nós vamos perceber, embora as pragas sejam eventos futuros, nestes versos aqui estão contidos ingredientes que dá ideia que é possível perceber que eles tratam de momentos atuais, nas quais posteriormente pode ser aplicado às pragas, isso que vão ocorrer lá na 6ª praga. Então nós vamos ler aqui alguns textos, do testemunho
que vai nos ajudar muito na compreensão disso que acabamos de ler nestes versos a seguir, lá no caso dos três espíritos imundos semelhante a rãs. Então nós temos aqui o comentário bíblico adventista, nós vamos lá na página 1099, relativo a esse texto que eu acabei de ler, ok? Veja que interessante esse texto, olha, diz assim, ó, o tempo atual é solene e terrível para a igreja. Os anjos já estão cingidos, esperando a ordem de Deus para derramar suas taças de ira sobre o mundo. Anjos destruidores estão anunciando a obra de vingança, pois o Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo. Satanás também está arregimentando suas forças do mal, dirigindo-se aos reis do mundo inteiro, ajuntando-os sob sua bandeira, a fim de serem treinados para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Satanás deve fazer poderosos esforços para obter a supremacia no último grande conflito. Princípios fundamentais serão revelados e decisões serão tomadas com respeito a eles. O ceticismo impera amigos, perdão. O ceticismo impera em toda parte. A impiedade cresce livremente. A fé dos membros da igreja será testada individualmente, como se não houvesse nenhuma outra pessoa no mundo. Então esse texto é bem esclarecedor, está no livro Comentário Bíblico, volume 7, na página 1099, e o texto original é manuscrito, página 1 de 1890. Ok, meus amigos e irmãos? Então, fica aí o texto para que você possa ler mais vezes. O meu propósito aqui é citar textos e ler para que você possa ler individualmente, ok? Eu gostaria muito que vocês lessem mais vezes. Vocês vão ver como vai ficar claro, como ficou claro na minha mente. O outro texto que nós vamos ler está no livro Eventos Finais. Eventos Finais, está aqui, deixa eu achar. Eventos Finais, na página 119, vai ajudar, vai aumentar a nossa compreensão desses versos que eu acabei de ler lá na Bíblia, na sexta praga. Veja que está escrito aqui: o chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens de autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda nação será envolvida. Então nós vemos os textos que nós lemos anterior, que as expressões verbais, ela cita o momento atual e aponta para o futuro. Ok, meus amigos e irmãos? Vamos continuar aqui. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo. No caso, ele vai citar aqui Apocalipse 18, 3 a 7 e Apocalipse 17, 12 a 14. Tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças satânicas, e oferecem à besta o poder
e a autoridade que possuem. Assim, é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da sua consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Então este verso, ele amplia, esse texto, melhor dizendo, ele amplia o texto anterior e esclarece bastante com relação aos 3 espíritos imundos lá, que dirige aos reis do mundo inteiro, ok? Então, contextualiza devidamente a 6ª praga e menciona também a questão, nós vamos ver nos textos posterior, melhor dizendo, que contextualiza com o Armagedon, no caso, lá no verso 16 de Apocalipse, no verso 16 do capítulo 16, mencionou essa questão do Armagedon, ok? Então, coloca a trombeta, pragas, no contexto do Armagedon. E nós vamos ver que vai colocar também trombeta aqui, ó. Então, se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ok, meus amigos e irmãos? Muito bem. Feito isso, nós vamos fazer uma comparação. Nós vamos fazer uma comparação das 7 trombetas com as 7 pragas. Mas antes nós vamos fazer uma recapitulação, uma breve recapitulação desde lá do 7º selo. Nós fizemos vários vídeos em sequência e lá nós abordamos o 7º selo, lá no Apocalipse 8, 1 a 6. Lá nós repetimos várias vezes esses versos e nós podemos perceber lá no capítulo 8, 1 a 6, 7º selo, nós podemos perceber lá com bastante clareza no verso 5, quando fala que o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e lançou sobre a terra, e nós vimos lá que trata-se do fechamento da porta da graça, porque no livro Primeiros Escritos, na página 279, nós já lemos lá, nós vimos que a seguir é declarado, então Apocalipse 8, 5 fala de lançar um incensário. Em seguida é mencionado o capítulo 22, verso 11, aquele conhecido verso 11, que fala que o justo continue na prática da justiça, o ímpio continua na prática da impiedade, ou seja, não há mais intercessão, porque já encerrou a porta da graça. E nós temos aqui vários livros, ó, só para os amigos e irmãos terem uma ideia. Olha quantos livros eu tenho, olha. Primeiros Escritos contextualiza o 7º selo, lançar um incensário como fechamento da porta da graça, ok? No livro História da Redenção, também contextualiza lançar um incensário como fechamento da porta da graça. No livro Eventos Finais também menciona, só você ir lá na parte certa, lá no capítulo certo, você vai ver que menciona também lançar um incensário como fechamento da porta da graça. E nós temos esse livro aqui também, ó, Preparação para a Crise Final, muito antigo, lá na página 110, também menciona Apocalipse 8, 5 e compara com Apocalipse 22, 11 e contextualiza também como fechamento da porta da graça ser lançar um incensário. E nós temos aqui ainda este livrinho pequeno aqui, ó, Chuva Serôdia, lá na página 43, também diz lançar um incensário, diz está feito. Então não tem como eu negar, é inquestionável que lançar um incensário do 7º selo, Apocalipse 8, 5, trata-se do fechamento da porta da graça.
é inquestionável no sétimo selo. Sim, amigo e irmão, talvez você ainda não tenha lido isso, talvez você tenha ouvido diferente. Leia para você ver, pega os textos, compare, leiam bastante vezes, ok? Porque eu fiz isso, eu tenho o meu parecer, mas eu não quero que você siga o meu parecer, mas que você mesmo vá lá e leia. Muito bem, então nós vimos aí que no capítulo 8, 1 a 6, também no verso 2 e no verso 6, lá diz no verso 2 que quando abriu o sétimo selo, em seguida no verso 2 diz que tinha 7 anjos e lhes foram dados 7 trombetas. E nós vimos também lá nos vídeos anteriores que no verso 6 do mesmo capítulo diz que os 7 anjos se prepararam para tocar suas trombetas. E nós vimos que no capítulo 8, verso 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E nós vimos também que quando ele tocou a 7ª trombeta, o que aconteceu? Lá diz que afetou a terra, a terça parte da terra. Ou seja, dá para a gente entender que há um encerramento e há uma ação sendo desenvolvida a seguir. Nós também lemos lá no livro Grande Conflito, lá no capítulo 39, nós vimos lá que quando Jesus encerrar a obra de intercessão lá no santuário celestial e dizer está feito, nós vimos que o Satanás terá acesso, o Satanás sempre teve vontade de agir contra a humanidade. Depois que Jesus encerrar, diz que os habitantes, a terra vai ser envolvido com grandes trevas. E lá nos dito, vai lá e lê, amigos e irmãos, na primeira página do capítulo 39 do livro Grande Conflito, leia na sequência, você já vai encontrar ali todo esse assunto, esse comentário que eu estou fazendo, você vai encontrar lá escrito. Então nós vimos aqui que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e também nós vimos lá nesse livro grandão aqui, ó, na mesma página, lá na página 98, veja que interessante, olha, tudo que eu estou falando, amigos e irmãos, está tudo escrito. Eu não me baseio no que as pessoas dizem, eu não me baseio no que está escrito. Eu não descarto o que a pessoa fala, mas se não conferir com o que está escrito, aí eu descarto. Veja que interessante, ó, no verso aqui, ó, diz assim, ó, e nós já lemos esse texto completinho aqui, ó, né, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, na página 1098, tem esse texto completo que fala de soará uma trombeta após a outra, será derramada uma taça após a outra, colocando os termos verbais, eles estão apontando para o futuro, tanto trombeta como pragas, está apontando, soará, será derramada. Nós sabemos que as taças sim, mas muitas pessoas acham que a trombeta não. Então nós vamos ver aqui. Então diz assim, soará uma trombeta após a outra. Soará uma trombeta após a outra. Então vai ser em sequência. E nós já estudamos lá e nós vimos que a primeira trombeta, no capítulo 8, verso 7, diz que afetou a terra, a terça parte da terra, e foi afetada a terça parte das árvores e das ervas verdes. E nós vimos na segunda trombeta que foi afetado o mar e morreu a terça parte dos seres viventes e foi destruída a terça parte das embarcações. Percebe uma obra destrutiva depois que lançou o incensário, amigos e irmãos? Então nós vimos também na terceira trombeta que foi afetada a terça parte dos rios e das fontes das águas, ok? E muitos dos homens morreram em consequência de que as águas se tornaram amargas. Olha só, veja a sequência. E nós vimos também na quarta trombeta que quando tocou
A quarta trombeta foi afetada o Sol, a Lua e as estrelas, e se tornaram escuros o Sol, a Lua e as estrelas, a terça parte de ambos. Veja que interessante, terra, mar, fonte das águas, Sol, Lua e estrelas. Nós vimos também na quinta trombeta, aquela estrela caída lá do capítulo 9, verso 1, nós fizemos paralelo com Isaías 14, 12, nós fizemos paralelo com Apocalipse 11, 7, com Apocalipse 20, verso 1 a 3, que é possível você entender do que se trata esta estrela caída. É muito claro a Bíblia sendo estudada desta forma, assim. Então nós vimos lá que na quinta trombeta, fala que foi dada a chave para essa estrela caída, e ela abriu o poço do abismo, e do poço do abismo saíram gafanhotos. E nós vimos lá que para esses gafanhotos foram dados a autoridade para eles causarem tormento por 5 meses sobre as pessoas que não têm o selo de Deus. Nessa altura, quem não tem o selo de Deus tem o selo da besta ou a marca da besta, porque já encerrou, já terminou essa questão da marca da besta, meus amigos e irmãos, aqui na quinta trombeta. Sim, já acabou. E nós vimos na quinta trombeta também, nós vimos lá no finalzinho, no verso 11, que esses gafanhotos, eles têm como líder o anjo do abismo. É interessante quando nós vemos as pessoas analisando esses textos, eles atropelam os textos e mesmo assim não expõem os textos para que você possa ler, compreender, analisar. As pessoas vão dizendo que isso é tal coisa, tal coisa. Meu amigo, eu não posso fazer isso, eu não gosto que as pessoas fazem isso comigo. Então vamos continuar aqui. Então agora nós vamos para a sexta trombeta. Então diz lá que para soltar os 4 anjos que estavam atados lá no rio, circunstancialmente, lá sobre o Eufrates. Então menciona o Eufrates e diz lá, nós já fizemos esse estudo, nós estamos fazendo uma recapitulação, e nós vimos que morreu a terça parte dos homens, em consequência do fogo, da fumaça e do enxofre lá da sexta trombeta, ok? E nós vimos lá que na sétima trombeta, lembra da sétima trombeta? Nós mencionamos lá também, nós mencionamos Apocalipse 10, 7, ok? Apocalipse 10, 7, nós mencionamos lá, 10, 7 fala de quando tocar a sétima trombeta, vai ser revelado o mistério de Deus. Nós vimos no Desejado de Todas as Nações, vai lá no vídeo anterior, meu amigo e irmão, e fala que o mistério de Deus é o dia e a hora da volta de Jesus. E nós vimos lá também, na sétima trombeta, nós vimos lá sobre a ressurreição parcial, nós vimos lá tudo devidamente contextualizado com os textos dos testemunhos. Nós vimos lá também a lei de Deus estampada no céu, conforme diz Apocalipse 11, 19, foi vista a arca da aliança. Nós vimos lá o tempo devido para o tempo certo, correto, para a aplicação desse texto. Os textos dos testemunhos contextualizam. Nós vimos isso, meus amigos e irmãos. Então, agora nós vamos fazer aqui um paralelo com as pragas. Então, primeira trombeta afetou a terra. Primeira praga também afetou a terra. Segunda trombeta afetou o mar. Segunda praga também afetou o mar. Terceira trombeta afetou rios e fontes das águas. Terceira praga também afetou os rios e fontes das águas. Quarta trombeta afetou o sol, a lua e as estrelas. Quarta praga afetou o sol. Interessante, amigos e irmãos. Eu estudei muito essa questão aqui para mim chegar a um consenso, porque parece complicado, parece difícil entender, mas a gente percebe, meus amigos e irmãos, trombeta
tratar-se de um evento, de eventos assim, destrutivos, mas não direto da parte de Deus. Podemos afirmar, podemos dizer, podemos supor, imaginar, sei lá, dar inúmeras maneiras de compreender essa análise, não de interpretar, porque nós, pessoas, seres humanos, não interpretamos a Bíblia precisa ser interpretada. Podemos entender que 7 trombetas sejam juízos indiretos de Deus sobre a permissão de Deus, porque eles são parciais, terça parte disso, terça parte daquilo, terça parte daquilo, tá certo? Então interessante, ó, as quatro primeiras trombetas e as 4 primeiras pragas, elas atingem a natureza, o mar, a terra, o mar, os rios, as fontes das águas, a estrela. Quando chega nas 3 últimas trombetas, fala que agora é afetado o homem, diz que tormento, na 5ª trombeta, tormento sobre os homens que não têm o selo de Deus, tormento por 5 meses causado pelos gafanhotos. E nós vimos aí também que no caso da quinta praga, que também é afetada o trono da besta, ou seja, na 5ª trombeta, os homens que não têm o selo de Deus têm o selo da besta, porque já foi concluído a obra de selamento. Na obra de selamento, ou você vai ter o selo de Deus, ou vai ter a marca da besta. Então é muito contundente. Então nós vemos aqui na 5ª praga, que vai afetar o trono da besta, tá certo? E nós vimos lá na sexta trombeta, na questão do Eufrates, e morreu lá a terça parte dos homens. E nós vimos aqui na 6ª praga, sobre a questão também do Eufrates, e nós vimos aqui um ajuntamento, uma obra antes, ou seja, esses 3 espíritos imundos, eles estão se dirigindo hoje aos reis do mundo inteiro para uma batalha num momento específico. Então, e nesse livro aqui, coloca esses textos lá na página 1098 e na página 1099, coloca tanto as trombetas como a praga no contexto do Armagedon. Isso aqui, ó. Sim, meu amigo e irmão, no livro Comentário Bíblico Adventista, volume 7, tá, amigos e irmãos? Então, eu não estou falando de coisa minha, não estou conjecturando, dizendo algo que eu suponho, que eu imagino. Estou lendo os textos e estou sugerindo para que você também faça uma análise, meu amigo e irmão, para que você chegue a uma conclusão individual, para que você não dependa do que os outros dizem, como eu não dependo do que os outros dizem. Eu dependo de um assim diz o Senhor, tanto da Bíblia como dos testemunhos. Dos testemunhos, porque Deus levantando um profeta específico para um momento específico, para corrigir as pessoas que se desviam das verdades bíblicas. Muitas pessoas estão levando a Bíblia a dizer algo que ela não está dizendo. É muito fácil, é só você analisar, comparar os textos, você vai perceber com clareza quantas coisas esquisitas e estranhas estão sendo ditas nos meios de comunicação. Portanto, nós nunca vivemos um momento tão confuso, e eu espero, você, amigos e irmãos, que você analise esses textos, porque em um momento breve, conforme no primeiro texto que nós lemos lá no manuscrito, diz que os membros da igreja vai ser provado individualmente como se fosse uma só pessoa. E nós também já lemos vários textos que vai haver uma grande apostasia, o que pode levar. As pessoas pensam e falam em apostasia, de abandonar a igreja. Apostasia é abandonar Jesus Cristo. Em um momento difícil, muitas pessoas vão abandonar. Quando começa a surgir isto, aquilo, como hoje, no momento que nós estamos vivendo, se você vai na igreja, se você levantar um pouco essas questões, as pessoas ficam confusas e diz que você está dizendo coisas esquisitas. Eu estou dizendo coisas esquisitas, ou as pessoas não sabem, não estudou e não sabe. Então, esses assuntos são assuntos extremamente importantes, meus amigos e irmãos, e eles não geram Ibope, eles não dão índice de audiência, meus amigos e irmãos. É para
que você e eu esteja preparado para um momento difícil, porque uma pessoa em dúvida, sem saber isso, sem saber este evento, aquele, vai ser um candidato para abandonar a fé nos momentos difíceis, porque é muito fácil eu ser um cristão e dizer que eu estou firme com Jesus, mas quando surgir o primeiro problema, eu vou ficar em dúvida e eu vou posicionar de qual lado? Do lado certo, do lado da marca da besta, do lado do selo de Deus. Vou receber o selo de Deus ou vou receber a marca da besta? Meu amigo, irmão, se não estivermos consolidados, firmados, alicerçados no assim diz a palavra de Deus, e no assim diz o testemunho, nós vamos, meu amigo, irmão, nós vamos ficar do outro lado. Então nós vimos aqui, soará uma trombeta após a outra. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta, quinta, sexta e sétima trombeta. Depois o texto diz, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Veja só, soará uma trombeta, da primeira até a sétima, agora, uma taça após a outra derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta, quinta e sexta praga. Na sétima praga diz assim, saiu grande voz lá do trono de Deus, está feito, está consumada, todos os juízos de Deus foram derramados sobre a terra, 7 juízos permissivos de Deus, causados por Satanás, e os 7 juízos diretos de Deus, por ordem de Deus, conforme Apocalipse 16, verso 1, nas quais, lá no céu, ide e derramai as 7 taças da cólera de Deus. Meus amigos e irmãos, concluindo este vídeo, evidentemente que depois da sétima praga, vai ocorrer um grande, extraordinário e maravilhoso evento. Este evento eu intitulei como o maior e mais almejado acontecimento. Repetindo, o maior e mais almejado acontecimento. Esse será objeto do nosso próximo vídeo. Meu amigo e irmão, depois de todos esses vídeos bastante dramáticos, bastante concisos, bastante assim, enfáticos, ok? Nós vamos para 3 eventos conclusivos aí, conforme lá nos primeiros vídeos que nós mostramos um gráfico com 10 linhas de tempo. Então faltam 3 vídeos para nós concluirmos. Então os 3 vídeos que faremos serão o maior e mais almejado acontecimento, um tempo em que todos os porquês serão esclarecidos, penúltimo vídeo, e o último vídeo, um novo céu e uma nova terra. Meu amigo e irmão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e toda a sua família. Esse é o desejo deste canal.